Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 21 de fevereiro de 2022, são 21 horas e 22 minutos. Lição número 13 da classe de adultos. A leitura da Bíblia e a educação cristã. E como foi esse trimestre para a sua vida? Foi um trimestre edificante para a sua vida? Texto áureo. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Verdade prática. A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Introdução. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. De modo geral, eu sempre falo algo para os meus alunos da Escola Bíblica Dominical, da classe de jovens. Eu sempre digo para eles que não há nenhum problema você errar em sala de aula. O grande problema, a grande questão é quando nós erramos fora da aula, né? Fora da classe, fora da escola dominical. E por que isso? Porque quando nós erramos dentro da igreja, dentro da sala de aula, há sempre alguém para nos corrigir, há sempre alguém que sabe mais do que nós e vai nos corrigir. Mas e lá fora? Quando nós vamos falar da nossa fé, nós não podemos errar lá fora. Esses dias, uma aluna minha estava numa dinâmica e foram falar acerca de quem construiu a arca e ela de repente soltou Abraão. Isso para se ter uma ideia. Esse tipo de coisa nós não devemos errar fora da sala de aula, né? Se errar na sala, a gente corrige, sempre tem alguém que sabe mais do que nós. Mas é importante que, independente de dentro ou de fora, o importante é que nós devemos fazer sempre a leitura da palavra do Senhor e observando o seu conteúdo tanto dentro da classe como fora da classe, né? Na sociedade, por exemplo, nós precisamos sempre ter a leitura da palavra nos nossos corações, nas nossas mentes. Nós precisamos sempre estar observando o que a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, para que nós venhamos assim crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia é o livro texto da escola dominical, o currículo adotado. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino, aprendizagem. Nós não usamos outros livros para a escola bíblica dominical. É bem verdade que existe um livro ou outro que ajuda na escola dominical, por exemplo, até mesmo um livro de apoio, né? Mas de forma geral existe sempre um ou outro livro que nos ajuda no conteúdo da classe, né, daquela aula determinada, específica, porque existe um autor que conhece bem o assunto. Então nós pegamos um livro desse autor e nós conseguimos assim melhorar a dinâmica da classe, da leitura, da aula em si. Mas verdade é que este livro que nós estamos usando nessa classe não é o nosso livro base. O nosso livro base para a escola bíblica dominical é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Então nós falamos da palavra, pregamos a palavra de forma direta, é a nossa base, mas com determinada situação nós podemos, claro, pegar um outro livro para nos ajudar, né? A prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. Apenas ter conhecimento de algo não faz alguém mudar de atitude, mas quando ele aplica o que ele sabe, aí sim. Então, nesse caso, quando nós usamos a palavra do Senhor para instruir e corrigir o erro, as pessoas, claro, vão deixar aquela velha natureza de outrora, né? Aquela natureza pecadora, e vai ser uma nova criatura. Por quê? Porque está usando a palavra do Senhor para o seu conhecimento e
aplicação, porque não basta somente conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Devemos mais do que isso, sempre ter a aplicação. É bem verdade que o conhecimento o conhecimento da palavra de Deus não tem nenhum valor se ele não vier acompanhado com uma comunhão com o Deus da palavra. Muitas pessoas conhecem muito da palavra, mas não têm comunhão com o Deus da palavra. Importante é que o que nós sabemos, né, que sabemos pouco, mas esse pouco nós aplicamos com toda a nossa sinceridade, com todo o nosso coração diante do Senhor, para que assim nós venhamos corrigir os nossos erros, né, a nossa vida de pecado de outrora. Agora nós não pecamos mais porque somos instruídos pela palavra. O padrão ético e moral. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. É uma questão bastante complexa para algumas pessoas, mas para sermos bem direto, e isso aqui é uma verdade bíblica, os valores bíblicos no que tange a ética e a moral, eles são irrefutáveis. Era desde os tempos bíblicos até os dias de hoje e sempre será até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que era pecado no sentido ético e moral continua sendo pecado hoje. Algumas pessoas costumam querer abrandar a palavra do Senhor ou até mesmo relativizar ou ajustar a palavra do Senhor de uma forma que possa fazer isso ou possa fazer aquilo e começam a criar ideias de que isso aí só é pecado lá no Antigo Testamento, lá nos tempos bíblicos, agora podemos fazer. Até algumas pessoas que dizem que onde há o Espírito Santo há liberdade. Aí, por conta desse versículo, eu vou deixar aqui na descrição a referência. Por causa desse versículo específico, as pessoas acham que pode fazer qualquer coisa dentro dos templos, dizendo com a desculpa de que tem liberdade no Espírito, mas onde na verdade o Espírito não está, onde na verdade o Espírito do Senhor não atua ali, mas as pessoas fazem de qualquer maneira achando que está no Espírito. Não está. Então veja que o padrão ético e moral, nós devemos sempre ser guiados pela palavra do Senhor, e o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai sempre nos falar o que está certo e o que está errado. Entretanto, algumas pessoas, para viver uma vida de pecado, costumam dar desculpa, né, que onde há o Espírito Santo, há liberdade. Aí as pessoas acham que parece ser algo santo, né, de santificação, de consagrado, mas na verdade você vai ver um culto desse, por exemplo, é qualquer coisa, menos culto ao Senhor, porque não está dando um culto racional ao Senhor, e fazem coisas mirabolantes e coisas completamente irracionais. Portanto, os valores, né, o padrão ético de outrora, lá dos tempos bíblicos, continua valendo nos dias de hoje. Não muda. Por quê? Porque tem como base a palavra de Deus. Sinopse. A escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras. Portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Ou seja, a igreja cresce num coletivo e cada um cresce no seu individual. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Conceito da educação cristã. Você já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse alguma vez? Se você não leu, é bom você ler. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia, e sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Muito interessante a questão da educação cristã, o conceito, né, da educação cristã, os leitores da Bíblia. Nós devemos a cada dia mais ter o bom hábito, o hábito saudável de ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus é como um alimento para nós. Você não vive sem um alimento. Por isso você se alimenta todos os dias. Assim também deve ser a nossa vida espiritual. Nós devemos nos alimentar da palavra todos os dias, lendo, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. Por quê? Porque ela vai nos guiar, vai nos instruir, vai nos conduzir, vai nos mostrar o caminho daquilo que nós devemos e que nós não devemos fazer. Então, a Bíblia aqui numa forma sistemática, ou seja, falando do mesmo assunto, de uma forma, de uma cadeia, né,
versículos paralelos, é muito interessante que quando você vai ministrar a palavra, vai pregar a palavra, ou mesmo vai ensinar, ou mesmo vai dar uma palavra numa oportunidade, por exemplo, quando você tem esse ensino sistemático, né, você tem esse hábito de pegar os versículos paralelos para assim seguir uma linha, um raciocínio, né, para que não venha de uma forma geral uma pessoa começar a falar um versículo em Apocalipse, depois vai em Êxodo, em Deuteronômio, e uma coisa não bate com a outra e fica uma mensagem completamente perdida. As pessoas não conseguem seguir a linha do raciocínio porque não está sistematicamente ligados. Então nós precisamos ter esse domínio, né, da nossa leitura, né, ter o hábito de ler versículos paralelos, para que assim nós venhamos seguir essa linha sistemática e assim a nossa palavra ser objetiva, clara, sem nenhuma sombra de dúvida. Vendo que cada assunto da Bíblia, né, é tratado de uma certa forma, para uma determinada época, mas também é aplicado para nós. Então, quando nós lemos de uma forma sistemática, as pessoas conseguem compreender muito melhor e assim o nome do Senhor é glorificado. Objetivos da educação cristã. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatizava que são 3 os principais objetivos da educação cristã: ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, treinar o cristão para o serviço do mestre. Olha que situação bastante interessante. Quando nós estudamos a palavra, a nossa primeira base é ganhar almas para o reino de Jesus, para o reino do Senhor. Nós temos como objetivos da nossa fé cristã, né, da nossa vida cristã, da nossa leitura cristã, ganhar almas para o Senhor. Por quê? Porque quando você faz uma leitura sistemática, como eu acabei de falar, e você vai falar para uma pessoa, é mais fácil você ganhar ela para Jesus. Por quê? Porque você está sistemático. As pessoas conseguem compreender a sua linha de raciocínio e acabam aceitando a Cristo como Salvador através da sua palavra, através do seu conhecimento da palavra. É claro que quem convence o pecador, né, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nesse caso, o Espírito Santo está usando a sua vida para isso. Também tem desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. O que é isso? A pessoa vai se desenvolvendo espiritualmente, ou seja, ele vai tendo mais maturidade. E o caráter cristão nos dá a ideia de caráter mesmo, né? Que agora ele tem um caráter cristão. Outra hora ele tinha um caráter de pecador, agora ele tem um caráter cristão. Por quê? Porque ele é instruído através da palavra do Senhor. Então ele conhece a palavra, ele aplica a palavra. Então, quando ele vai fazer algo, eu não faço isso porque isto não condiz com a palavra. Então isso traz a ele um caráter cristão, né? Ele outrora às vezes até fazia, mas agora ele não faz mais, porque ele sabe que agora, se ele fizer, está entristecendo a Deus. Nós também temos que treinar o cristão para o serviço do mestre, ou seja, em todos os âmbitos. Quando nós conhecemos a palavra, nós conseguimos dar uma palavra às pessoas, as pessoas são edificadas através da palavra, e assim nós glorificamos o nome do Senhor. As pessoas glorificam também o nome do Senhor através da sua vida, justamente porque você está agora como cristão servindo o mestre com o seu conhecimento. A Bíblia vai falar no livro de Jeremias, capítulo 9, versículos 24 e 25, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor. Então, como nós sabemos que o Senhor, Ele é o nosso Senhor, nós estamos sempre a serviço do Mestre. A capacidade dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio de estudo acurado da Bíblia. Eu sempre digo que quem faz a escola é o aluno, e isto é uma verdade. Te dou um exemplo bem clássico da palavra, né, na Bíblia. Jesus foi, falando do passado, claro, Jesus foi o melhor mestre de todos os tempos, mas Judas era um péssimo aluno, por isso ele se perdeu. Quando o aluno ele é um bom aluno, ele possivelmente, muito provavelmente, ele vai se tornar um professor ou uma professora de escola bíblica dominical.
A ideia é sempre cada um de nós capacitar as pessoas, tornar pessoas capazes, é formar professores. E por que isso? Porque sabemos, nós que estamos como professor, sabemos que as pessoas não dão muito valor aos professores. Isso até no modo secular também é muito notório, né? As pessoas não valorizam muito aquele que ensina. Entretanto, a Bíblia vai nos exortar, lá no livro de Tiago, capítulo 3, a falar acerca da não quereis muito de vós ser mestre, porque receberei o mais duro juízo. Entretanto, também a Bíblia também vai falar no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 15 e 16, a respeito daquele que ensina, daquele que prega, que também receberá recompensa. Então nós que estamos como professores, ou alguém que é professor, como era o saudoso Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto, esse sim era professor, ele certamente receberá o seu galardão por grandes coisas que ele tem nos ensinado até hoje, né? Já partiu, já faz algum tempo que o Antônio Gilberto partiu para a eternidade, mas até hoje ele continua, as suas obras continuam falando aos nossos corações. Então nós precisamos continuar capacitando professores. Nós sabemos que o chamado, né, nós sabemos que o chamado vem da parte do Senhor, mas nós também temos essa tarefa de qualificar, né, de tornar a pessoa capaz, de fazer com que a pessoa entenda que ela também pode ser uma pessoa que vai ensinar na escola bíblica dominical, ou até mesmo num curso teológico. E para isso precisa da leitura da palavra. Nós precisamos cada dia mais ler a palavra do Senhor. Domingo eu estava falando com a mocidade o seguinte: se você quiser ser um grande cientista, você precisa ler ciência, estudar ciência. Se você quiser estudar biologia, ser um grande biólogo, você tem que estudar biologia. E para você ser cristão autêntico, você tem que ler a palavra, você precisa estudar a palavra e colocá-la em prática, e mais do que isso, ter comunhão com o Deus da palavra. Sinopse: no Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi. Nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução na palavra de Deus. As pessoas hoje têm deixado de lado o ensino da palavra do Senhor, e por isso que o mundo está da forma que está, completamente perdidos. É preciso ler a Bíblia diariamente. A leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina, e por isso todo autêntico discípulo é disciplinado. É bem verdade que quando a gente fala sobre leitura, e isso no âmbito geral, ler a palavra, ler a Bíblia ou qualquer outro livro, a leitura de uma forma geral, as pessoas têm uma certa dificuldade de leitura. Por quê? Porque ler é um grande exercício que eu digo assim, é um exercício que se cansa. As pessoas que leem muito se cansam, a mente parece que cansa. Então não é uma atitude, algo de entretenimento para muita gente. Claro, tem algumas pessoas que têm prazer em ler, mas de forma geral, a grande maioria tem dificuldade na leitura, porque justamente por causa desse exercício que se faz, que cansa. Por isso que eu perguntei: você já leu a Bíblia toda? Ler a palavra do Senhor é bem importante, que nós venhamos ler toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, mas eu sei que é uma tarefa difícil, eu sei que não é todo mundo que consegue, porque não é todo mundo que gosta de ler. E quando a pessoa não gosta de ler, nós não devemos forçar, obrigar a pessoa a ler, porque a leitura ela precisa ser prazerosa para quem lê. Então, para essa pessoa, esse cristão que não gosta de ler, o ideal é ele começar devagar, ler um versículo hoje, ler um outro amanhã, e com o tempo ele vai pegando o gosto pela leitura. Entretanto, quando a pessoa tem esse hábito da leitura, ele sabe, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ter conhecimento da palavra. E a única forma de conhecer a palavra é lendo a palavra. Então a palavra tem que ter essa ideia, né, de castigo, né, de punição, a ideia da disciplina, mas também tem a ideia também de obediência às regras. Mas a disciplina, ela é a principal ponte que vai ligar o seu sonho à realidade. Sem disciplina você não chega a lugar nenhum. Não adianta pegar em qualquer situação, em qualquer área, de qualquer profissão. Se a pessoa não tiver uma disciplina, ele pode ser um excelente
profissional naquilo que ele faz, mas ninguém irá procurá-lo. Por quê? Porque ele não é disciplinado, ele não leva as regras, ele não obedece às regras, faz tudo de qualquer maneira, ele é relaxado. Então, mesmo sendo, parece ser contraditório, um bom profissional, né? Eu digo bom profissional porque ele é formado, mas ninguém procura ele porque ele é relaxado, ele não faz as coisas de qualquer maneira. Então, nós devemos ter disciplina, ou seja, ter horário, por exemplo. Você vai ao culto, o culto começa às 7, então você precisa ter esse horário, saber essa disciplina de estar lá antes das 7 horas. Isso é só para dar um exemplo. A leitura, por exemplo, você pode e deve, inclusive, marcar um horário específico para você, que você sabe que naquela hora você está disponível. Então você vai e lê um pouco da palavra. Isso vai te trazer uma disciplina cristã e você vai crescer na graça e no conhecimento. A leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque o discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e seu plano de salvação. Quando você lê a palavra, um versículo específico, você aprende um pouco mais de Deus. Aí a sua fé vem pelo ouvir pela palavra. Então, como você está meditando na palavra do Senhor naquele momento você não vai pecar. Por quê? Porque você está guardando a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Ele. À medida que você vai lendo, você vai aprendendo mais de Deus. Quando eu era professor da escola bíblica dominical da classe de adolescentes, eu falava sempre para eles que a Bíblia é o manual de Deus para a vida deles. Porque é assim que nós conhecemos a Deus, é através da palavra. Nós sabemos dos milagres do Senhor através da palavra. Nós sabemos da existência de Deus pela palavra. Nós sabemos que Deus foi que criou os céus e a terra e o homem através da palavra. Sabemos que Jesus morreu na cruz através da palavra. Tudo é através da palavra. A única forma de conhecer a Deus é através da palavra. Então, através da palavra, nós oramos ao Senhor porque temos fé que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. E louvamos e agradecemos o seu grande nome, seu poderoso nome. E assim temos as bênçãos do Senhor, porque estamos diante dele com sinceridade no coração, temos comunhão com ele, conhecemos através da palavra, colocamos essa palavra em prática, né? Aplicamos essa palavra e assim o Senhor nos ouve. A leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. O culto individual talvez seja o culto mais difícil de prestar ao Senhor. E por quê? Porque quando você está na igreja, enquanto um prega, você ouve. Enquanto um louva, você louva junto. Quando alguém está testemunhando, você está prestando atenção e está glorificando ao Senhor. Em casa, né, no culto doméstico, da mesma forma, enquanto um familiar, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, primo, seja lá quem for, está glorificando ao Senhor, você também está lendo a palavra, você está ouvindo. Mas quando você está sozinho, aí é só você e Deus. Parece que fica mais complexo o negócio. Mas se você for olhar, por exemplo, para Jó, você vê que Jó fazia um culto sozinho. Ele fazia sacrifício pelos seus filhos, sozinho. Talvez, é provável que talvez até a esposa dele estivesse presente, mas de forma geral ele fazia as coisas sozinho, ele buscava o Senhor sozinho. Daniel, quando ia orar, ele orava sozinho. Então, quando nós estamos na nossa casa, sozinhos, orando ao Senhor, cantando hinos do louvores, hinos espirituais, certamente, porque tem uns hinos aí que são o sangue do Cordeiro. Quando você tem esta prática, né, de que você está lendo a palavra, está louvando ao Senhor, está praticando isso de forma individual, só você e Deus, né? Você lê a palavra, você canta louvores e você ora ao Senhor sozinho, e é bom colocar nisso também um jejum, você vê que a sua vida será transformada, porque você tem uma comunhão que é entre só você e o Pai, é só você e Deus, é só Deus e você. Aí você começa a compreender as coisas extraordinárias que o Senhor faz através do culto individual. Sinopse: quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como um disciplinado aluno. A prática diária da leitura bíblica é uma
disciplina primordial ao genuíno discípulo cristão. Você talvez já deve ter ouvido, visto alguma vez na sua vida uma pessoa que você vê às vezes até pouco na igreja, é uma pessoa pacata, uma pessoa tranquila, piedosa, mas quando surge um grande problema, quando ela ora, o Senhor faz acontecer. Aí você deve pensar, como pode? Essa pessoa quase não vai aos cultos e fala de uma forma tão extraordinária, tem tanto poder, é porque ela vive uma vida de oração individual. Ela tranca o seu quarto e vai orar em secreto com o Senhor. Então, quando nós prestamos um culto individual ao Senhor, as coisas mudam, né? O Senhor muda o cenário. Conclusão: a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Portanto, a educação nossa cristã ela tem que ser fundamentada na palavra, somente na palavra. Nós precisamos ouvir mais a palavra, pregar mais a palavra, ensinar mais a palavra, viver mais a palavra, porque também não adianta alguém ensinar a palavra, pregar a palavra e não viver a palavra. Nós precisamos fazer a palavra, viver a palavra em toda a sua plenitude, pregar, ensinar e principalmente viver esta palavra, né? Aplicar esta palavra. Reconhecer que quando nós estamos no erro, a palavra vai nos exortar e nós assim pedimos perdão ao Senhor, como diz Provérbios 28:13, né? Aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançar misericórdia. Nós só sabemos que estamos em pecado lendo a palavra, porque a palavra vai nos dizer onde nós estamos errando e assim o Senhor nos dá vitória. Revisando o conteúdo. Resposta número 1, a Bíblia Sagrada. Número 2, observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Número 3, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Número 4, principais objetivos da educação cristã são ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, treinar o cristão para o serviço do mestre. Número 5, o aprendizado deve ultrapassar a teoria ao ser aplicado na vida diária, nos tornando mais parecidos com Cristo, que nós venhamos a cada dia mais exaltar o Senhor por Ele ter nos deixado a palavra, e que a leitura da Bíblia e a educação cristã esteja sempre presente em nossas vidas, na escola dominical, na nossa vida cotidiana, que nós viemos fazer da leitura da Bíblia e a educação cristã uma regra para a nossa vida verdadeiramente cristã, que nós viemos ter a leitura da Bíblia e a educação cristã como referência para levar isto a outras pessoas, que a leitura da Bíblia e a educação cristã venha estar firmemente no nosso coração, cada dia mais buscando assim agradar e exaltar o nome santo do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Até o próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!